mulheres ruins da Bíblia Sagrada. E quando o pastor me pediu para estar trazendo a mensagem hoje, eu falei, ai, meu Deus, tem tanta coisa, a gente fica nervosa, a gente fica, Jesus, o coração quase saindo pela boca. Ai, meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou falar com o povo? A gente fica martelando, está lavando louça, o que é que eu vou falar com o povo? Você está comendo, o negócio fica ali. Está rindo, Aline? A hora vai chegar, tá? Rejane também, não corre não, hein? Eu falei, meu Deus do céu, vamos lá então, né? Vamos colocar os pensamentos tic-tac para funcionar. E anotando e pesquisando. Todo mundo sabe que esse mês faleceu uma pessoa muito importante para o mundo, que isso vai cair em provas de concurso público, para quem não sabe, né? Não é só para os adolescentes jovens que estão estudando, não. Para você que tem vontade de estudar, para você que está estudando e que pensa um dia voltar a estudar, vai cair isso nas provas. Esse mês, todo mundo sabe que a nossa rainha Elizabeth II, ela faleceu aos 96 anos. Todo mundo sabe, né? Todo mundo já ouviu falar da Elizabeth II. Se não ouviu falar, vai lá no Google, pesquisa, que o dicionário Google tem tudo lá. E aí, pensando... Obrigada, irmã Maria Ângela, estava com muita sede. Pensando em o que trazer para a igreja, o que falar, eu pensei nela. Quantas coisas essa pessoa, a Rainha Elizabeth, fez para o mundo e o que ela representava para o mundo. O que aconteceu na vida dela e muitas coisas que aconteceram de bom ou de ruim na história, que tem gente que é a favor, tem gente que é contra, que aquelas coisas que ela ganhou foi conquistado, eles falam que foi roubado. Enfim, na história, gente, das guerras, se você for ler a Bíblia, toda vez que tem uma guerra, vai aparecer de você estar com alguma coisa que realmente foi conquistado na guerra. Então, inevitável que isso aconteça. E trazendo para a Bíblia, eu comecei a estudar algumas mulheres e eu trouxe algumas pessoas, né, ou personagens, vamos dizer assim, para a gente estar refletindo e você depois, com calma, estude em casa essas passagens. E a primeira mulher que eu gostaria de falar hoje é Mical. Eu acredito que a maioria que está aqui já ouviu falar de Mical. Mical, ela era uma mulher amarga que não suportava a alegria do seu marido. Como pode você, casada com uma pessoa, não suportar a alegria do seu marido, o rei Davi? E tem uma passagem na Bíblia, em 2 Samuel, vamos lá, 6. É uma história muito comprida, do 15 ao 23, resumindo a história para vocês, o rei Davi, ele está muito feliz, muito contente por ter conquistado, né, a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, vamos dizer assim. Ele tinha conseguido conquistar aquilo lá. E ele ficou muito feliz, muito alegre. E aí, o que acontece? Quando você está alegre, você fica querendo falar para todo mundo, não é assim? Quando você consegue terminar a sua graduação. Ah, acabei, você quer botar no Jornal do Brasil. Quando você termina de pagar aquela prestação do carro lá, né, 10 vezes Casar Bahia, né, irmão Alex? Que você fica pagando. Quando você termina de pagar, você fica assim, aliviado, né? Ai, menos uma coisa na minha cabeça. Mas na situação aqui de Davi, foi diferente. Ele ficou feliz. E se você for ler a história todinha, era uma alegria tão
externalizada, uma alegria tão verdadeira, que depois ele reúne o povo, e ele vai fazendo várias coisas para o povo de Israel. Ele ajunta o povo daqui, junta o povo dali, e vai repartindo e algumas coisas, e um pedaço de carne. Ele fica muito feliz. Quem é que não fica feliz com uma conquista dessa? Só que a sua esposa, ela olha para ele e fala: cara, tu tá fazendo uma palhaçada, isso é muito feio o que você está fazendo, dançando desse jeito, você é rei, você não pode ficar fazendo isso. Ela desprezou o seu marido de uma tal maneira, que se a gente for ver, infelizmente, irmãos, às vezes acontece isso, não deveria acontecer. O homem chega em casa, fui promovido, tal, aí vem um balde de água fria. Tu também, tu rala igual um condenado, igual um cachorro sem dono. Já estava na hora, né? Olha a hora que você chega em casa. Aí o homem fica como, né? Sendo que quando a gente vai lendo na Bíblia lá, ela ficou com tanto desprezo, com tanta raiva do seu marido, que Deus olhou para ele. Porque ele estava fazendo algo para Deus. Ele estava fazendo algo de coração. Ele estava fazendo algo que realmente agradou o coração de Deus. E aí, se a gente for ler a Bíblia, nesse 2 Samuel 6, do 15 ao 23, depois, o que aconteceu com ela? Ela ficou estéril. Ela morreu sem ter filhos. Porque ela não aguentava aquilo que seu marido estava passando. E Mical, lá no 23, diz assim: Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Muitos podem dizer, mas Deus é um Deus vingativo. Não, Deus não é um Deus vingativo. Deus não brinca. Tudo que você faz para o reino, tudo que você faz para Deus, Deus, Ele não está olhando para você e falando assim, é mais do que obrigação, né? Porque meu filho já morreu por você. Não. Deus está com a mão dele estendida sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que você tem feito, porque você tem feito de coração. Quando a gente coloca o nosso coração para fazer algo para o Senhor, as pessoas, às vezes, muitas pessoas não vão entender. Tem gente que vai achar legal, bacana. Eu, quando o Diego chegava lá em casa e falava assim, olha, nós conseguimos colocar um batistério. Gente, eu ficava muito feliz. Eu falava assim, graças a Deus que a igreja conseguiu colocar um batistério, porque eu lembro que as pessoas, quando iam se batizar, tinham que alugar ônibus e ir lá para o sítio, né, aquele sítio Ebenezer, lá longe, lá em Deus me livre. Aí as pessoas iam acordar cedo, marcava 7 horas, chegava às 9, e tinha aquele negócio, uma fila imensa. Eu lembro de muitos batismos lá. Muita gente que foi lá, e depois, quando a gente começou a desenhar, vamos colocar um batistério na igreja. Gente, que maravilha! Que maravilha! Uma coisa que a igreja não tinha. Uma coisa que era impossível aos nossos olhos a gente fazer. A gente colocou uma cisterna. Gente, é muito difícil. Você tem cisterna na sua casa? Você pode lembrar quantas coisas você teve que abrir mão para ter uma cisterna na sua casa? E a nossa igreja, ela tem muitas coisas boas que às vezes a gente não tem em casa. Nós temos a galeria. A igreja, ela precisa ter recursos. A igreja, ela precisa ter momentos onde as pessoas possam recarregar suas baterias e ir para fora. A gente não pode ter um templo suntuoso, faraônico, e ficar sentado, confortável, não. Olha que cadeiras lindas, irmão Alex, a nossa igreja tem. Antes, a gente tinha era banco.
E depois que a igreja foi conquistando as coisas, muitas pessoas chegavam para o pastor e falavam: pastor, o senhor pode doar ao banco? Pastor, o senhor pode... A nossa igreja doou muita coisa. Muita coisa foram doadas. E hoje em dia, a gente pode pensar e falar assim: ah, mas ele era rei, ele podia fazer. Ele poderia ter feito o que ele quisesse fazer, mas quando ele faz algo que é fora da direção de Deus, a gente vai ver que no final, muitas coisas ele poderia ter evitado. Davi evitou. Mas quando ele reconheceu o que ele fez estava errado, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Você hoje pode ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Você hoje pode pensar de tantas coisas boas que te aconteceram. Você pode agradecer a Deus por todos os benefícios que o Senhor tem feito na sua vida, na sua família? Ou você vai ser igual a Mical e vai falar: ah, também, né, tantos membros na igreja, tinha que ter um batistério, não é possível, a igreja 23 anos não ter batistério. Irmãos, é duro. Davi estava numa guerra, Davi estava numa peleja, Davi estava ali lutando. E ali na guerra, você vai ganhar ou você vai perder. E na sua família não é diferente. Vai ter coisas que você vai ganhar e vai ter coisas que você vai perder. Porque um quer azul, outro quer amarelo, um quer uma coisa, outro quer outra. Mas quando os nossos pensamentos estão alinhados aos pensamentos do Senhor, as coisas fluem naturalmente. A sua hora vai chegar, o seu milagre vai chegar. Davi, ele estava alegre, ele estava saltitante, ele estava ali orando, estava agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus tinha ajudado ele ali. Ele entendia que Deus estava com ele ali. Mas a sua esposa não, e ela ridicularizou o seu esposo e falou coisas horríveis para ele. E eu fico pensando: meu Deus, às vezes a gente, em vez de agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa família, por tudo que Deus tem feito para o esposo ou para a pessoa que está do seu lado, a gente fica fazendo desdém. E a outra pessoa que eu queria falar está em Juízes 16, que é Dalila. Dalila, muitas pessoas, às vezes, tem muita gente que crucifica Dalila, porque Dalila, ela não estava nem aí para a palavra de Deus, ela não estava nem aí para aquilo que Sansão, Juízes 16. Sansão é traído por Dalila. Quando você lê a história de Sansão, ele não podia cortar o quê? O cabelo. Por que ele não podia cortar um cabelo? Porque ele tinha a família dele, a mãe dele, os pais dele tinham feito um voto com Deus que ele era o quê? Nazireu. E ele não podia cortar o cabelo porque no cabelo tinha as forças dele ali. E aí, um belo dia, depois de muitas conquistas, tal, eu sou bonitão e tal, e aí ele vai fazendo uma coisa errada atrás da outra. Aí chega um certo momento, lá em Juízes 16, se você ler essa história todinha em casa, você vai ver que ele ficou governando Israel por 20 anos. Chegou a ser o governador de Israel por 20 anos. E o que acontece? Dalila, eu digo que foi a cereja do bolo que faltava para Sansão, porque ele já estava fazendo um monte de coisa, os caminhos dele estavam fora daquilo que Deus tinha falado para ele fazer, daquilo que os seus pais tinham ensinado. Mas a sua beleza, os seus cabelos longos, as suas tranças, né? Não sei, a sua vaidade, não sei, enfim. Eu não estava lá, então, mas a gente, lendo, a gente consegue pensar. Dalila, ela vai sendo contratada por uma pessoa para seduzir Sansão. E ela vai
ali, ela tinha uma vida, né, uma vida não muito legal, porque tudo que às vezes você fala aí você está, né, enfim, o pessoal lê a Bíblia que vocês vão saber qual era a profissão da Dalila. Enfim, a Dalila vai, ela fica ali perturbando Sansão, meu amor, que braços fortes você tem, a sua trança é tão bonita, vem cá, e fica ali, tentando, e ela pergunta a ele, por que você tem essa força toda, meu amor? Seduzindo ele, jogando charme. E aí ele inventa uma coisa, aí ela não consegue descobrir a força. E ela fica ali, ó, igual uma pingueira, sabe? Pingando. Aí ele falando, chega um certo momento e que ele acaba falando para ela o que ele não deveria falar. Irmãos, muitos relacionamentos acabam dando ruim, porque o homem, ele foi projetado, ou ele foi ensinado com uma diferença em relação à palavra de Deus, e aí ele acaba se deixando levar pelas seduções. Quem ainda não tem os seus relacionamentos, né, que são os solteiros, cuidado com as seduções. Cuidado. Vamos ficar ligados, que nem todo mundo que está chegando perto de você está com pensamento em servir ao Senhor. Aí a gente fala assim, mas eu vou casar e ele vai vir para a igreja. Eu vou casar, ela vai vir para a igreja. Já teve peças aqui na igreja falando sobre isso. Os adolescentes e os jovens já fizeram isso aqui. E ela acaba revelando o segredo, e no final das contas, todo mundo sabe o que aconteceu com Sansão. E hoje em dia tem algumas polêmicas, né? Ele se matou, ele matou algumas pessoas, ele foi para o céu, ele não foi para o céu, enfim. Uma coisa eu tenho certeza, Dalila, ela usou todo o charme que ela tinha para seduzi-lo. E ele, com os ouvidos e os pensamentos fora da visão de Papai do Céu, acabou dando com os burros na água. Qual é a mãe e o pai que quer ver o seu filho bonitinho ali, né? Talquinho, bonitinho, cheirosinho. Ô, Papai do Céu, Jesus amado. Não é nada legal, não é nada legal. Mais uma pessoa que eu queria falar, em Marcos 6. Marcos 6. Mateus, Marcos, vamos lá, 6. De 17 a 29. Depois você também lê a história de João Batista. E a pessoa que eu queria falar aqui era Herodias. Herodias incitou a sua filha Salomé a dar-lhe a cabeça de João Batista como presente. João Batista, ele pregava o arrependimento. João Batista, ele estava desde o ventre da sua mãe ali, ó, Papai do Céu estava falando com ele. João Batista, ele vai falar que aquilo que estava acontecendo era errado. Marcos 6, 17 a 29. E se você for ler a morte de João Batista, ele foi decapitado, a sua cabeça estava numa bandeja. Por quê? Porque ele estava falando que estava errado. Irmãos, às vezes a gente falar o que está errado incomoda. Às vezes você falar o que Deus está te direcionando
vai confrontar outros. Você vai ser chamado por chato. Você vai ser chamado por careta, por certinho. Ah, também você é crente. Ah, você não curte essas coisas não, porque você é casado. Ah, não, você tem que dar graças a Deus mesmo, que a pessoa não vai te convidar para certas coisas. Você vai ser deixado de lado. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Só há uma maneira do Senhor falar contigo, ou do Senhor falar com o seu povo, ou do Senhor falar com a sua família, com a sua nação, quando houver o arrependimento. E muitas vezes você falar para a pessoa que aquilo que ela está fazendo está errado, a pessoa, ela fica, sabe, cria ojeriza, ela fica assim, sabe, e lá vem de novo esse papo de novo. E tem mais uma pessoa aqui na Bíblia, Atalia. Alguém já ouviu falar nessa mulher, Jesus? Não. 2 Reis 11. A gente está acabando, gente, está acabando. É porque eu falei para vocês que eu ia falar sobre algumas pessoas. A Atalia manda matar a família real. Essa mulher, Atalia era mãe de Acasias, rei de Judá. Quando soube que seu filho estava morto, ela queria reinar em Judá e matar todos os netos para que ninguém ocupasse o seu trono. Ela era uma rainha e ela não queria que ninguém reinasse no lugar dela. Ela estava se sentindo ameaçada e manda matar todos. Mas uma criança, ela foi escondida e ela ficou sendo guardada durante 7 anos. Essa criança se chama Joás. E no decorrer desse versículo, você vai lendo que essa criança depois, ela se torna rei. E ela faz um concerto com todo o povo. Mas essa mulher, ela era uma mulher idólatra. Ela tinha um poder muito forte em relação àquilo que ela exercia. Irmãos, a idolatria não agrada ao Senhor. Você já parou para pensar de você conhecer uma pessoa que manda matar os seus com medo de perder o posto? Uma mãe não quer deixar o seu filho morrer. Ainda mais você sendo vó. Vó cuida. A maioria das vezes dizem que vó estraga neto, né? Porque a avó, tudo aquilo que ela não pôde fazer quando ela era mãe, agora ela quer fazer quando os filhos estão aí, quer cuidar, quer passar a mão na cabeça, enfim. Mas essa mulher não. Essa mulher, ela não fez isso. E a última história que eu queria trazer para os irmãos é a história de Jezabel. Jezabel era uma mulher muito ruim. Em 1 Reis 21, vai falar um pouco da história, depois 2 Reis 9, 30 e 37. A Jezabel, ela era esposa do rei Acabe. Todo mundo sabe da história de Acabe, que Acabe, ele perseguia os profetas de Israel. Você acha que você não vai ter perseguição por você orar? Você acha que você não vai ter perseguição por você ler a Bíblia, por você estar buscando ao Senhor? Porque você não é uma pessoa que se dobra. Há coisas que o Senhor falou para você não se dobrar. Há entidades que Deus está falando para você olhar para o céu, Deus está falando para você buscar a face do Senhor. E a gente vai vendo a história que depois que seu esposo morre, ela ainda fica 10 anos governando ali.
E sabe como que ela morre, gente? Ela morre quando ela é empurrada pela janela do palácio. E os cachorros vieram e comeram seu corpo. É uma história muito triste. Essas mulheres, como eu falei no início da história da rainha Elizabeth II, essas mulheres que eu acabei de dizer aqui, elas fizeram a sua história. E está tudo na Bíblia aqui, eu dei as referências para você poder pensar. Elas tiveram papéis tão importantes que está na Bíblia. Não são papéis que posso dizer assim, louvável, mas são despertamento para nós, despertamento para os cristãos. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós vamos continuar vivendo dias difíceis. Vamos passar por momentos bons, ruins na nossa vida, mas quando a gente olha para todos esses personagens que eu acabei de dizer aqui, o fim deles foram horríveis. Foram tristes. Todo mundo um dia vai morrer, é fato isso. Mas qual vai ser a história que vai ser contada? A história da Maria Alice. Maria Alice foi uma mulher fervorosa, que está ali, ó, cuidando, buscando, orando, vem aqui às quintas, está sempre ali. Som. Qual vai ser a história que vai ser contada, Gabi? Qual vai ser a história que vai ser contada da primeira igreja batista no Jardim Meriti? Será que nós vamos estar nos anais da igreja lá, anotado lá, a igreja, lá no livro, né? A igreja Jardim Meriti fez isso, isso e isso. Falou do Senhor Jesus, falou das suas maravilhas, abriu a boca para falar do Senhor. Essas mulheres, elas tiveram papéis tão fortes, tão fortes, tão fortes, que elas estão aqui na Bíblia. Tudo que está na Bíblia para a nossa vida tem um propósito. Tudo que a gente for ler, de Gênesis a Apocalipse, é sempre falando sobre arrependimento, é sempre falando sobre salvação. E quando você se posiciona, você vai enfrentar guerras, você vai enfrentar desafios. Se nós pararmos para ler as histórias de como os discípulos de Jesus morreram, a morte deles foram muito feias, mas eles tiveram papéis importantes. A nossa vida, ela não pode ser passada assim, ó, de qualquer maneira não, gente. O tempo está passando, o tempo está passando. Vamos ser contadas pela primeira igreja batista que contribuiu com a sociedade, primeira igreja batista que falou da salvação de Jesus, que falou do reino. Você vai ser aquela vizinha ou aquele vizinho que quando você morrer vai falar assim, graças a Deus eu estava fazendo já hora extra aqui. Ou vai falar assim, sinto tanta falta da irmã Célia, que a irmã Célia falava do Senhor, mesmo quando eu já sabia. A irmã Célia falava assim, não, continua orando, busca. Irmãos, a Bíblia, ela está cheia de experiências de pessoas que tiveram seus encontros, seja com Deus ou com deuses, né, que não é o nosso Deus, os seus... Vamos dizer, os seus deuses estranhos. Porque eles não faziam questão nenhuma de esconder quais eram os deuses que eles serviam. Eles faziam questão de perseguir. Mical, ela não escondeu de ninguém a sua insatisfação. Será que nós, como esposas, como servas do Senhor, seremos contadas? Como que vai ser? Como será
Irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Aconteça o que acontecer, em todos os momentos o Senhor vai estar contigo. Essas pessoas, elas pagaram preço por falar do amor de Deus. Essas pessoas pagaram preço por ter posicionamentos diferentes. E não vai ser diferente na tua vida. Não vai ser. Todos nós temos a oportunidade hoje de ler cada pedacinho da Bíblia aqui, ó, cada trecho. Essas pessoas tiveram a sua experiência. Você precisa ter a sua experiência com Deus, através do Espírito Santo de Deus, que Ele está bradando a tua igreja, Ele está falando. Deus não está de longe. Muitas pessoas passaram por esses processos aqui na vida delas, e você também vai passar. Tem gente que fala assim, eu estou passando um estreito, né? Vai passar mesmo. Não é fácil, não. O Evangelho é feito de renúncia. É você olhar para a Bíblia, é você olhar para o Senhor, é você olhar para aquilo que Deus está falando com você, e você falar, Senhor, me dá uma direção. Eu quero fazer isso, mas Deus está te direcionando para você fazer outra coisa, porque Deus já está olhando lá na frente. Deus já está olhando lá na frente. Nós poderíamos falar de tantas coisas boas que o Senhor tem feito na vida do seu povo, mas também nós não podemos deixar de falar dessas pessoas aqui que, de uma forma ou de outra, elas acabaram influenciando na história da Bíblia, tanto que elas estão aqui. Para a gente não esquecer. Quando nós temos o chamado de Deus na nossa vida, quando nós temos uma missão, vai acontecer coisas para tirar o seu foco. Você às vezes vai receber uma proposta que você vai ganhar bem, mas quando você for olhar e vai começar a te tirar da visão de Deus, será mesmo que é isso que Deus quer para você? Quando você está na sua empresa, ou quando você está em casa, Deus está falando com você. Deus não está de braços cruzados, não. Deus está falando com você. E essas mulheres, elas tiveram esses papéis, e a Bíblia faz questão de falar. Qual é o seu papel? Você já pensou, já parou para pensar, o que eu estou fazendo aqui? Qual o propósito que eu estou aqui? Na igreja, na minha casa, aqui, cuidando de criança, leva a criança na escola, busca a criança, faz comida, lava a louça, faz isso, faz aquilo, leva a criança na escola, né, e leva no curso, e busca no curso. Vai chegar uma hora que isso vai passar. Vai vir outra fase. Cada hora tem uma fase, tá? Nem inventa que cada hora tem uma fase. Uma hora, cada hora tem uma fase, Aline. Aí, daqui a pouco, você vai estar vivendo uma outra fase. Mas será que aquilo que você está fazendo está agradando ao Senhor? Hoje você é filha, amanhã você é mãe, depois você vai ser vó. Hoje você está aqui, amanhã você vai estar ali. Mas será que o que você tem vivido está agradando a Deus? Irmãos, como eu falei para vocês, eu tenho vivido muitas experiências com Deus. E às vezes, assim, no ligado à televisão, às vezes numa música, eu ouço Deus falando comigo. Eu tenho certeza que Deus tem falado com você também. A maior revelação para o homem é a Bíblia. Deus está se revelando para você todos os dias.
Deus está se revelando para você todos os dias, quando você abre a Bíblia e você, Senhor, eu não estou entendendo nada. Servos, disse-lhes, sei o quê. E, meu Deus, eu preciso entender. Porque tem versões da Bíblia, né? Revista e atualizada, corrigida, nova tradução da linguagem de hoje. Existem várias versões da Bíblia. Mas Deus, Ele não se limita às versões da Bíblia. E hoje eu queria que você pensasse nisso com você. Qual é o meu papel? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Será que eu nasci só para ter filho? Nasci só para cuidar de casa? Ou nasci só para trabalhar? Será? Não. A sua vida vai além. Você é importante para Deus. Porque tudo isso que a gente faz dentro de casa, no serviço, tudo isso um dia vai passar, mas quando você estiver lá, com o Senhor, é o que vai contar. Os nãos que você deu durante a sua vida, se preservando, se guardando, a vigilância que você teve que ter, a santidade que você teve que ter, o cuidado com tudo aquilo que Deus está colocando na sua mão, você é mordomo. A nossa vida, gente, não é para ser vivida de qualquer maneira. A nossa vida, ela precisa ser vivida intensamente para o Senhor. Intensamente para o Senhor. Deus tem cuidado de você. Deus está falando com a sua igreja. Deus não se limita ao culto da quarta, do domingo de manhã, domingo à noite, às terças, não. Deus, Ele trabalha até hoje ao seu favor. Deus está trabalhando quando você ora pelos seus. Deus está trabalhando quando você busca. E às vezes, eu fico pensando, Deus tem muita paciência comigo. Meu Deus, tem muita paciência, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Deus tem muita paciência com você. Comigo também. E às vezes a gente não tem paciência com o próximo. A gente não pode ouvir nenhum zum, zum, zum da mosquinha que a gente... Estou estressada com esse barulho. Não é? E às vezes a gente faz muito... A gente fala. E quando Deus está falando com você, você não está ouvindo. Porque a sua mente está cheia. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. O que está precisando ser acrescentado na sua vida hoje? O que Deus precisa fazer na sua vida hoje? Eu não sei. Eu sei que Deus sabe. Eu sei que Deus sabe. É bom a gente ter as coisas em casa, é bom a gente conseguir quitar com quem a gente precisa, honrar os nossos compromissos. Mas vai ser bem melhor quando você chegar lá, diante de Deus, Ele fala assim, mostre-me tuas mãos.
e você fala assim, Senhor, eu não fiz não, porque eu estava muito ocupada, cuidando de criança, cuidando de marido, trabalhando, cuidando de carro, vendo futebol, e eu não fiz nada na igreja, porque já tinha o Miguel lá, o Samuel, tinha muita gente na bateria, e eu não tinha tempo não. Vou contar uma experiência para vocês, para encerrar. Há muito tempo atrás, eu tenho um irmão que ele está com algumas dificuldades, mas em nome de Jesus eu creio que essa dificuldade dele vai passar. Em nome de Jesus. E ele estava fazendo aniversário e eu falei para ele assim, feliz aniversário, que Jesus te abençoe. Peguei a Bíblia, falei um versículo bíblico. Ele falou assim, esse versículo aí você fala para as suas criancinhas da igreja, que eu não preciso disso. Então, às vezes, irmãos, você vai passar por coisas que você não gostaria de ouvir com pessoas até da sua própria família mesmo. Mas você tem que continuar insistindo. Mesmo que você não esteja lá, mas que você sabe que aquele caminho que a pessoa está indo não é um caminho que agrada ao Senhor. Você continua orando, você continue buscando, porque o dinheiro vem, o dinheiro vai, a casa boa você vai ter ou não, a roupa nova você vai ter ou não, mas a vida que a pessoa precisa ter a vida em Deus, em você. Que nessa noite a gente possa pensar, qual é o meu papel? O que eu tenho feito para melhorar minha comunicação com o Pai? O que eu tenho feito? Qual é o meu propósito, Senhor? Qual é a minha missão? Eu não quero ser mais um na multidão, não. Eu quero ser aquele que o Senhor se agrade. Que você hoje possa tomar uma decisão, tomar uma posição de fé e falar, Senhor, eu não sou nada sem Ti. Eu preciso de Ti a cada instante. Eu não sou nada. Eu posso ter os meus títulos aqui na terra, mas diante do céu, eu não sou nada sem o Senhor. A igreja, ela precisa continuar marchando. A igreja, ela precisa continuar tendo posicionamentos que agradam ao Senhor, não é a mim, nem o pastor, nem o líder, é o Senhor. Porque quando o Senhor está na direção, as coisas acontecem naturalmente. As escamas dos olhos, elas caem no poder e na autoridade do Senhor Jesus. As muralhas caem por terra. Vamos ficar de pé, por favor. Que nessa noite nós possamos pensar e analisar e refletir. Senhor, como eu serei daqui para frente, Pai? Eu preciso de Ti, Senhor. A minha família precisa de Ti, Senhor. O meu casamento precisa de Ti. A minha vida, tudo aquilo precisa de Ti, Senhor. Sem Ti eu não sou nada, Pai. Não quero permanecer a mesma, Pai. Eu quero ter os meus pensamentos em Ti, viver para Ti. Oh, Pai, aqui está a Sua igreja, Pai. Se humilha aos pés do Senhor, igreja.